Shalom, shalom, bom dia, excelente dia, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Hoje nós estamos aqui, né, mais um dia para essa sequência de 7 dias, e hoje eu vou falar sobre a dor da inferioridade. Mas antes de iniciar, eu quero iniciar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu abro a minha mente, eu abro meu coração para a revelação da Tua palavra, porque nós cremos e eu creio que a Tua verdade é que liberta, a Tua verdade é que sara, a Tua verdade, ó Deus, é que desfaz todas as mentiras e enganos de Satanás. Pai, que em nome de Jesus, aquele que estiver ouvindo agora, ó Pai, a mente, o coração dele seja aberto para receber a Tua verdade, receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos revele ao Pai, nos revele a um coração igual ao teu, Jesus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos, ó Deus, ao redor deste local, para que em nome de Jesus a sua palavra seja ministrada, e que corações e vidas sejam alcançados por esta palavra, para que eles vivam, ó Deus, a perfeita, boa vontade do Senhor, a identidade de filho, de aceito, de escolhido que o Senhor designou para cada uma, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, e neste momento nós vamos iniciar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, cujo propósito é clamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau, que texto maravilhoso! Uau, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é clamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é forte demais. Nós somos escolhidos de Deus. E em um texto que fala que nós somos escolhidos de Deus está em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim, do 4 ao 6. Porquanto Deus vos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Cristo Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então aqui nos mostra que nós somos escolhidos, de que nós somos aceitos por Deus. Essa é a nossa identidade. Primeiro nós vimos que a nossa identidade é de nação santa, povo escolhido, e aqui testifica que realmente a graça de Deus nos fez participantes e filhos. E por que Deus fez isso? Por amor. Por amor que Ele tem por nós, por amor à criação dele. E um versículo que testifica isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que nos diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, sobre todos e pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Aleluia! Olha que poderoso. Deus, ele te fez a sua imagem. Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ele falou: domine. Eu estou criando vocês para dominar sobre os animais, sobre o mar, sobre a terra. Então, Deus nos criou com um propósito para nós dominarmos, para nós reinarmos nesta vida. Só que, infelizmente, o pecado que veio, ele distorceu essa identidade, ele distorceu essa imagem de que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que nós estamos aqui para dominar e governar e reinar. O pecado, ele distorceu essa identidade, mas na palavra do Senhor afirma, como que foi falado aqui em Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 6, que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. E por intermédio de Jesus Cristo, essa benevolência veio sobre as nossas vidas. E hoje, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou do amado. Então você vê que através de Jesus Cristo, essa benevolência veio sobre nós e nós somos adotados novamente como filho. E como foi dito lá em 1 Pedro, capítulo versículo 9, de que Jesus, ele nos
permitiu, devido ao preço que Jesus Cristo pagou na cruz, ele liberou esse acesso para você ser revertido novamente de geração eleita, que você, a sua identidade ela é real, a sua identidade é de grandeza, a sua identidade é de filho, a sua identidade é de aceito, é de escolhido, de que você reina, de que você governa. E aí eu já começo te fazendo uma pergunta: o que tem te governado? As coisas deste mundo têm te governado ou você está governando? Eu te faço uma pergunta. As coisas deste mundo estão te governando ou você está governando neste mundo? Porque Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele para governar e para reinar. Então, nenhum vício, nenhumas preocupações, ansiedade, percas, nada neste mundo pode nos dominar. Nós temos que ter uma mente forte, uma mentalidade de Cristo, entronizar a cada dia essa identidade, sair dessas trevas e ir para o reino de luz, o reino de domínio, o reino de governo. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Tem um versículo que fala que o reino chegou. Quando Jesus Cristo fala, uau, isso é muito forte. Quando Jesus Cristo fala que ele veio à terra não para abolir a lei, mas para cumpri-la. E ele fala que o reino chegou. É que ele fala: eu vim para estabelecer novamente o governo que Deus deu para vocês antes mesmo da criação do mundo. Quando Deus sonhou em criar você, a imagem e semelhança dele, ele te criou para governar, ele te criou para dominar. Então, Jesus, ele fala: o reino está entre vós. Ele está falando dele, ele está falando uma palavra profética de que esse reino, ele já está em nós, ele já está entre nós. Então, ele veio para restaurar essa identidade, restaurar essa imagem e semelhança, restaurar essa aliança, restaurar esse altar de que nós somos geração eleita, de que nós somos sacerdote real, de que nós somos nação santa, povo de prioridade de Deus, para proclamar as grandezas de Deus. E aí eu te faço outra pergunta: a sua vida está proclamando a grandeza de Deus? A sua vida está proclamando prosperidade, tá proclamando prosperidade, riquezas, paz, alegria, amor, abundância? Ou ela está proclamando escassez, murmuração, reclamação, miséria, morte, esterilidade? Isso é muito sério, querido, que pode ser que você está vivendo uma vida achando que está vivendo uma grande vida, mas está vivendo em trevas. Está vivendo longe da imagem e semelhança que Deus o criou. Está vivendo em mentiras, em ilusões. E Deus, ele nos convida nesta manhã a cair as escamas, a retirar essa mentalidade de escravo e se tornar filho, filho do Deus Todo-Poderoso, filho do Deus Criador dos céus e da terra, o majestoso, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus de amor, o Deus de paz, é um Deus completo. Deus, ele está nos chamando nesta manhã, que nesta manhã você acesse e que todas essas escamas saiam, todas as escamas saiam. E hoje, como o tema é dor da inferioridade, o que acontece com essa dor da inferioridade? Ela é uma distorção na nossa identidade. É quando o coração acredita em uma mentira sobre si mesmo e passa a viver abaixo da verdade que Deus declarou. Olha que forte isso, ela distorce. A dor da inferioridade, ela distorce a identidade e faz a pessoa viver abaixo daquilo que Deus sonhou, abaixo da verdade que Deus já preparou para a sua vida. E não é apenas se sentir menos, é uma ferida de identidade que abre espaço para comparações, medo, vergonha e autoimagem distorcida. Não é a pessoa só se sentir menor, mas ela é realmente uma ferida na identidade que faz a pessoa a todo momento sentir comparação, sentir medo, sentir vergonha, sentir autoimagem distorcida. Então isso é muito sério, porque Deus, ele nos escolheu para ser isso aqui, ó, nação santa, sacerdócio real, povo de prioridade de Deus, exclusiva de Deus, para proclamar as grandezas dele. Não para viver uma vida inferior, na mentira, na ilusão, mas sim para ser colocado num lugar de honra, num lugar de reino, de governo, da sua identidade real, da realeza, porque Deus, ele é rei, ele quer que os seus filhos sejam da realeza, filhos de honra, filhos de príncipes e princesas preciosos. É isso que é a nossa real identidade. Uma identidade da imagem e semelhança de Deus, de que é escolhido, de que é aceito, de que é amado, feito à imagem e semelhança de Deus, mais do que vencedor. Tu és precioso para Deus. Você é mais do que vencedor, então não aceite uma vida de percas, uma vida de derrota, uma vida de
de rejeição, uma vida de inferioridade, aceita aquilo que Deus tem para você como verdade. Mas todas as mentiras de Satanás, mas para todas as mentiras de Satanás e ilusão, Deus ele tem uma verdade. E a gente entende que toda dor na alma não curada, ela se torna brechas espirituais para opressões malignas. Então, essa dor da inferioridade, ela costuma vir por coisas que às vezes acontecem no nosso dia a dia. E aqui eu vou citar algumas. E às vezes é por palavras duras na infância, de que pais falaram: você não é capaz, você nunca vai conseguir nada, você é um vagabundo, você é um à toa, você não quer nada com nada, você é um preguiçoso, você não vai conseguir nada nessa vida, você só anda com pessoas que não prestam, então você não presta. Às vezes pais, por falta de sabedoria, lançaram essas palavras de forma inconsciente, usados por Satanás, para abrir essa porta e instalar essa raiz da dor e da inferioridade. Outra é comparações constantes, que às vezes a pessoa fala: tá vendo, fulano ali é melhor do que você, seu irmão é melhor do que você. Essas comparações, nossa, aquela pessoa é melhor do que você, aquele esposo, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, aquele filho é melhor do que você. Então essas palavras de comparação também se tornam uma dor e que abre portas para espíritos malignos atuarem. A dor da ausência de validação de pais, a dor da rejeição emocional, a dor de falta de afirmação, de declarar: filho, você é amado, você é escolhido, você é inteligente, esposa, você é uma esposa de sabedoria. Você é uma esposa que edifica este lar. Esposo, você é o homem você é um homem provedor deste lar. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você é um homem que cuida bem da nossa casa. Você é um grande homem de Deus. Às vezes as faltas dessas palavras também de afirmação, ela traz essa brecha. E os relacionamentos que diminui e controla, aquele relacionamento que a outra pessoa só menospreza, só fala coisa negativa ao respeito do outro, do cônjuge ou do filho, da amizade. Relacionamentos que só diminuem e controlam as pessoas. Isso também é uma porta que se abre. E crescer precisando aprovar valor. Crescer precisando aprovar valor. Mas aqui fala que nós já somos aceitos, nós já somos escolhidos. Jesus Cristo, ele já liberou esse acesso. Através de Jesus Cristo, ele já liberou esse acesso e restaurou. Na cruz já foi curado, já foi restaurado. E tudo aquilo que você precisa para viver o propósito já está aprovado. Você não precisa ficar provando o seu valor. Você não precisa ficar provando que você é grande, porque Deus já te fez grande. Deus já te fez grande, então a cada dia você tem que aprender as suas qualidades, os seus talentos, os seus dons, o seu chamado, o seu propósito. Isso vai mais para dentro do que para fora. Vai mais do que você mostrar valor, mas sim você entender qual é o seu valor. E quais são os espíritos que atuam por trás desta dor? Quando essa dor não é tratada, ela abre legalidade para espírito de inferioridade, espírito de comparação, espírito de inveja, espírito de rejeição, espírito de autodepreciação. Esses espíritos, eles tentam roubar o valor, a coragem, a identidade da pessoa. Esses espíritos, eles tentam roubar o valor, a coragem e a identidade da pessoa. Porque ele roubando o valor, ele roubando a identidade, ele roubando a coragem, a pessoa ela se torna uma presa fácil para ele agir ali com o espírito da inferioridade, o espírito da comparação, o espírito da inveja, o espírito da rejeição, o espírito da autodepreciação, que ele roubando isso da mente da pessoa, a pessoa se torna uma presa fácil para fazer e ser aquilo que ela não é, para viver em mentiras. Mas eu te falo, para todas as mentiras há uma verdade. E a verdade é em Isaías 43, versículo 4, que nos diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amarei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Olha que lindo isso. Pela tua vida, Deus ele vai te dar pessoas. E visto que você é muito precioso aos olhos de Deus, digno de honra, eu te amarei, darei homens por ti e os povos escolhidos pela tua vida. Tá vendo? Você tem um chamado poderoso aqui nessa terra. Tem vidas precisando da sua vida. Vidas que precisam da sua vida, porque Deus, ele colocou nós como pessoas únicas aqui na terra. E você tem algo precioso que pessoas precisam. Cada um de nós, na nossa identidade, no nosso DNA, por isso que a nossa identidade aqui, cada uma tem uma, nós somos únicos. Então tem coisas que... tem coisas que há em mim que o outro precisa. Tem coisas que há no outro
que eu preciso. Então, nós somos únicos, e para ser um povo completo, Deus, ele coloca que cada um precisa do outro. Então, assim, não se sinta inferior, de que você não tem nada para agregar, de que você não tem nada para falar, porque Deus, ele depositou algo que só você tem. E que outra pessoa, ela precisa desse algo que você tem. É como se fosse um quebra-cabeça. Para outra pessoa, ela ser completa, ela precisa de algo que você tem para agregar na vida dela. Então, agregue. Comece a conhecer o seu valor, a sua identidade. Se mova com coragem, com ousadia, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Mas quando há essa mentira e a pessoa deixa viver por essa mentira, quais são as máscaras, as crenças que a pessoa implanta dentro dela e faz ela ter comportamentos, faz ela ter padrões comportamentais? Quais são esses? Para esconder esta dor, geralmente é orgulho, a pessoa tem muito orgulho. E aí a pessoa vive ali naquele medo, naquela insegurança, né? Devido a essa dor da inferioridade, ela fica ali com aquele medo, aquela insegurança. E aí ela se veste e gera uma crença e coloca uma máscara e um comportamento e gera aquele orgulho. Mas não é orgulho, é apenas um medo disfarçado. Mas a pessoa vive ali na arrogância para esconder a insegurança, vive naquela arrogância para mostrar uma superioridade, para mostrar que ela está por cima, ela atinge as pessoas com palavra, com atitudes, para esconder essa dor, essa insegurança que ela tem. Às vezes é um perfeccionismo, às vezes é uma rebeldia, querer aprovar que é o melhor. E isso daqui ele é muito forte, que se a gente não vigiar, isso aqui acontece com muitas das pessoas que estão às vezes no nosso convívio, de querer provar que é o melhor. Todo momento ela fica querendo provar que ela fez isso, que ela fez aquilo, de que ela fez isso daqui, para querer sempre mostrar, provar que ela é a melhor, que ela fez o melhor, provar o valor dela, provar a identidade dela. E querer agradar todos. Esse também é muito forte, de querer agradar todos. Às vezes a pessoa ela não consegue dizer um não, a pessoa ela não consegue se posicionar, a pessoa ela não consegue ser quem ela é para querer agradar todo mundo. Mas infelizmente nós não vamos agradar todo mundo. Nem Jesus, ele conseguiu agradar todos, nem os discípulos, os 12 discípulos que ele andou, ele não conseguiu agradar, porque os discípulos ele estava falando uma coisa e os discípulos estavam entendendo outra, e no final, Pedro e Judas entregou ele, Pedro, que falou que daria a vida por ele, negou ele. Nem a eles ele conseguiu agradar perfeitamente. Então, quem somos nós? Nós não vamos agradar todo mundo, seja quem você é, na essência que você é, seja quem você é. Não querer ficar distorcendo a sua identidade, perdendo o seu valor, não agindo, se posicionando com coragem, com ousadia para querer agradar. Ai, será que fulano vai falar o quê? Será que fulano vai fazer o quê? Ai, será que fulano vai falar isso? Não, pare com isso, querido. Você é único, você está aqui com chamado, com propósito, e Deus ele aprova quando você está na verdade, quando você está debaixo da direção do Espírito Santo. Deus, ele aprova o que você está fazendo. Então, queira agradar a Deus, porque para a sua gloriosa graça nós estamos aqui para proclamar a gloriosa graça de Deus. Então, procure agradar a Deus com isso, proclamando a graça dele sobre a sua vida. E aí, às vezes, a pessoa ela fica pensando, preciso ser melhor para ser amado, preciso provar o meu valor, eu preciso ser melhor para mostrar às pessoas e ser amado, que as pessoas vão falar que, nossa, ela é legal, ela é boa. Não, pare com isso, seja você na sua essência. E quais são as fugas que faz a pessoa ela fazer? Ela começa a ter medo de críticas, ela começa a ter medo de críticas, porque por ela querer agradar todo mundo e querer mostrar o valor dela, se ela é criticada, aquilo ali abate ela. Ela evita desafios por medo de falhar, às vezes porque fala que a fé, ela é uma ação em prática, na certeza de que vai dar certo aquilo. Só que às vezes a pessoa ela fica tanto naquele perfeccionismo, naquele medo de errar, que não enfrenta os desafios, porque Deus ele fala que primeiro a gente colocar os nossos pés de que ele vai estar com a gente. Só que aí como que aquilo vai acontecer na vida da pessoa se ela primeiro ela pisou com medo de enfrentar os desafios, com medo de falhar? Será que vai dar certo? Para saber se vai dar certo, nós temos que tentar, então tem que dar o primeiro passo. Então evite perfeccionismo, evite esse medo de falhar, porque isso daí é uma fuga que faz a pessoa ser e não fazer as coisas que Deus projetou para ela. Então, às vezes, é medo de tentar coisas novas, porque a pessoa ela nunca se sente capaz de novos desafios, de ser um empreendedor de sucesso, de ser dono de uma loja, de ser um bom pregador, um bom pastor, uma boa pastora. A pessoa ela sempre tem medo de tentar coisas novas.
E às vezes por causa de comparações contínuas, porque olha assim, nossa, fulano fala melhor do que eu. Nossa, fulano sabe administrar mais do que eu. Nossa, fulano tem mais relacionamentos do que eu. Fulano fala melhor do que eu. Nossa, fulano ama mais do que eu. Não, querido, vamos parar com essa comparação. Vamos parar com essas comparações e realmente saber quais as suas qualidades, quais são as suas qualidades, quais são seus pontos fortes, os seus pontos fracos, porque isso sim vai te tornar uma pessoa forte, uma pessoa que brilha, uma pessoa que vive na identidade, que vai provar o seu valor, que vai provar o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra. Outra fuga é a autossabotagem. Fica ali a todo momento sabotando, autossabotagem. Ah, não vou fazer isso porque tô sem isso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tô sem dinheiro. Ah, eu vou fazer isso porque eu tô gorda. Ah, eu vou fazer isso porque meu cabelo não tá legal. Ah, eu vou fazer... Tipo assim, é uma autossabotagem, sempre fica colocando culpa no outro, nas outras coisas, pra ela não viver aquilo que Deus projetou pra ela. Ela sempre fica na autossabotagem, sabotando, colocando culpa no outro, colocando culpa em circunstâncias, em situações, em coisas, sendo que a responsabilidade é dela. Comece hoje. Comece hoje com o que você tem. Porque primeiro você começa. Depois você melhora. Então, pare com essa autossabotagem, essa comparação, dependência de opiniões dos outros, vergonha da própria história. Pare com isso, vamos parar com isso. E quais são os sintomas internos da inferioridade que faz a pessoa ser? Ela fica com medo de ser visto, medo de liderança, medo da rejeição, de sentir-se sempre menor, não ser digno das bênçãos de Deus, culpa sem causa, pensamento repetitivo de não sou capaz, tudo isso nasce com essa identidade ferida e faz a pessoa ser, e faz a pessoa ela ter esses sintomas internos, que às vezes a pessoa fica se sentindo ali, ai, eu não sou visto, ai, eu tenho medo de ser de liderar porque eu não vou ser um bom líder, eu não sei falar. Mas nessa vida tudo a gente aprende, é conhecendo a verdade que a verdade vai nos libertar, e através do poder de Deus que atua em nós. Não é sobre nós, é sobre o poder de Deus que atua em nós. É sobre o poder de Deus que atua em nós. Então, busque a força no Senhor, busque o conhecimento no Senhor. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vem habitar dentro de você. E ele testifica todas as verdades, tudo aquilo que você é. Então, busque a Deus, busque se acertar com Deus, busque o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, busque conhecimento, porque nós precisamos aprender, nós somos como criança, que precisamos aprender a ser e a andar diariamente com Deus. E aqui é a verdade, aqui é o manual, aqui é a instrução que nós precisamos. Então, assim, você nunca vai estar completo, porque Deus ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas dispostas. Se você está disposto a viver tudo aquilo que Deus sonhou para você, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar, ele vai te encher, ele vai te tratar, ele vai te curar. Só que fala que nós temos que renunciar. Para renunciar a todas essas mentiras que Satanás implantou, porque Deus ele não coloca vinho novo em odres velhos. Então você vai ter que renunciar a todo esse passado, toda essa história sua passada, para viver este novo, viver uma vida de renúncia. Quando o Espírito Santo fala, olha, você vai ter que renunciar a isso, você vai ter que renunciar a essa amizade, você vai ter que renunciar esse vício, você vai ter que renunciar esse hábito, você vai ter que renunciar essa crença, você vai ter que renunciar a essa religiosidade, você vai ter que renunciar a esse comportamento que você tem, para você viver essa nova vida em Cristo, você viver essa nova imagem, que você vê que é uma vida de renúncia, de entrega, que aí você vai ter que buscar, começar a buscar mais a Deus, passar horas buscando em conhecimento da palavra. Porque o reino de Deus, ele é tomado à força, não é assim, eu aceitei Jesus hoje, tudo vai ser mil maravilha. Não, porque existe castas de demônio na vida da pessoa ali ainda, que tem que ser retiradas, são camadas de camadas do pecado que estavam dentro da alma da pessoa, que precisam ser arrancadas. Isso vai precisar o quê? Um autoconhecimento, você começar a olhar para dentro de você, parar de ficar olhando para fora, parar de se comparar com as pessoas, parar de ficar olhando o que as pessoas estão fazendo e começar a olhar para dentro de você, o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo. É um autoconhecimento de dentro para fora que você vai se transformando, que você vai deixando, você vai renunciando, você vai entregando, você vai se santificando. E aí nós vamos se tornando a imagem e semelhança de Cristo. Uau, isso é muito forte, porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou escolhida, eu sou aceita. Eu tenho uma identidade real da realeza. Eu tenho a mentalidade próspera. É sobre isso, queridos. E aí o material aqui na terra vai se materializando. Aqui na terra vai se materializando, porque o que manda é o espírito, e o espírito está dentro. Você é tricotômico, você tem um espírito, uma alma e um corpo. Isso aqui é o físico, isso aqui, ele é o menor de tudo. Ele é o corpo.
Ele é o corpo, mas o que manda é o espírito. Primeiro vem do espírito. Se o seu espírito está forte, se o teu espírito está na revelação de quem você é em Deus, o físico ele vai se materializar assim. Agora tem pessoas que estão agindo o quê? Nas próprias vontades, no olhar humano, querendo fazer acontecer com as próprias forças. Não vai acontecer, queridos. Não vai acontecer. Porque primeiro é no espírito, é de dentro para fora. Quando você internaliza essa verdade dentro, aqui fora acontece. Agora, se dentro está cheio de mentiras, de falsa identidade, de não reconhecendo o valor, de não reconhecendo quem Deus é e quem você é em Deus, aqui no físico vai andar sobre isso, vai andar em inferioridade, vai andar em escassez, vai andar em mentalidade pequena. Agora, se o seu espírito ele está cheio da grandeza de Deus, ele está cheio de quem você é em Deus, da sua identidade, clareza do propósito, o seu valor, coragem, ousadia, você vai para cima aqui. Você vai para cima. Então é sobre isso, é você entender quem você é em Deus. E aí como você vai conseguir isso? Rompendo com as mentiras de Satanás. Como que você vai conseguir isso? Falar, eu não me sinto assim. Mas aí como que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? O primeiro passo você vai fazer o quê? Romper com as mentiras que está sobre a sua vida, de quem você é. Mentir com as mentiras de sobre quem você é. A inferioridade, ela é fundamentada em mentira. Começa a declarar, eu renuncio toda mentira que diz que eu sou menor do que Deus diz quem eu sou. Começa a declarar, você vai ter que romper essas mentiras e começar a declarar a palavra. Renuncie, começar a renunciar às mentiras. Eu renuncio essa mentira de que diz que eu sou menor, eu renuncio essa mentira de que eu sou pobre, eu renuncio essa mentira de que eu sou rebelde, de que eu sou inferior, de que eu sou... Você começar a renunciar essas mentiras de que você é menor daquilo que Deus diz que você é. Porque a verdade, ela cura. A verdade, ela cura a alma mais rápido que qualquer sentimento. É a verdade que vai te curar. Então, você precisa conhecer a verdade. Romper com essas mentiras. Primeiro passo. Segundo passo, afirmar sua identidade em Cristo. Aí, a partir do momento que você retirou essas mentiras, você vai ter que trazer a verdade. Aí você vai começar a afirmar sua identidade em Cristo. Igual nós falamos lá em 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Você vai começar a declarar, eu não sou uma pessoa comum aqui nessa terra. Deus, ele me escolheu com propósito. Eu sou separado, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou nação eleita, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você vai começar a declarar essas verdades sobre a sua vida. E aí, a partir do momento que você começar a declarar, vai começar a internalizar essa verdade dentro de você. A princípio, pode ser que você comece a declarar e não está vendo, mas essas verdades, elas vão entrando e vai destruindo as raízes de mentira. E aí essa sua identidade, essa sua imagem interior vai começar a ser restaurada. Aí você vai começar a substituir a palavra eu não consigo por versículo tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai começar a substituir eu não sou digno por fui feito à imagem e semelhança de Deus. Você vai começar a tirar não sou digno, sou menor, por palavra eu sou mais do que vencedor. Então você vê que para todas as mentiras tem uma verdade de Deus. Aonde que o inimigo colocou que você não ia conseguir, que você não era digno, de que você era menor, essas mentiras elas são substituídas pelas verdades de que você tudo pode naquele que te fortalece, que você é a imagem e semelhança de Deus e de que você é mais do que vencedor em Deus. Então creia nas verdades. Creia nas verdades. Você prefere acreditar em quê? Em mentiras ou verdades? Eu prefiro acreditar nas verdades que Deus diz ao meu respeito. E você? Rompa com essas mentiras. Permita as verdades da sua identidade ser restaurada. Permita ser restaurado as verdades de Deus. Rompa com essas comparações. Rompa com todo esse passado, com todas essas histórias. Cure o seu passado. Cure a relação com o seu passado. Porque palavras que você ouviu, elas moldaram a sua história. Mas peça ao Espírito Santo para curar o seu interior. Peça ao seu Espírito Santo para mostrar a primeira vez que você foi ferido. Peça ao Espírito Santo para te mostrar essas palavras que feriram a sua identidade, que feriram o seu propósito, que distorceram aquilo que Deus te criou na imagem e semelhança dele. Peça ao Espírito Santo para te curar esse passado. Porque a partir do momento que você é curado, você nasce uma nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram, eis que tudo o Senhor vai fazer novo. Então aí você vai remover as mentiras, vai começar a internalizar a sua verdadeira identidade, e aí você internalizando essas verdades, elas vão restaurando quem você é,
Elas vão internalizando e você vai se tornando essa nova criatura que o Pai te criou para ser. Então, ande em verdade, ande buscar a verdade de quem você é. Amém? Espero que essa palavra ela te edificou em quem você é em Deus, porque foi para isso que Ele te chamou, para você ser curado, restaurado e você viver o propósito dele. Porque através do seu propósito, outras vidas serão curadas, restauradas e vão viver o propósito dela. E você é único, você tem talentos, qualidades, virtudes, dons, chamado que vai transbordar em outras vidas. E vamos fazer uma oração agora para a gente finalizar. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Que palavra poderosa, Deus. Obrigada, Pai, porque nós fomos criados à tua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nele há, um Deus rico em sabedoria, um Deus rico em poder, em autoridade, um Deus rico em grandeza, um Deus rico em poder, um Deus rico em graça, um Deus rico em amor. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, Pai. Obrigada, Jesus, porque através do teu preço na cruz, Jesus, através da tua maravilhosa graça, essa identidade, essa imagem e semelhança foi restaurada. E o Senhor nos chamou novamente em adoção como filhos e herdeiros, nação santa, povo escolhido, sacerdote real. Nós somos a tua imagem e semelhança. Nós somos cheios do teu Espírito. Obrigada, Pai, porque nós somos escolhidos, aceitos, amados, filhos, embaixadores do Senhor aqui nesta terra. Obrigada, Pai, por essa confiança. Obrigada por este amor. Pai, que neste momento eu renuncio, ó Pai, toda a dor da inferioridade que estava sobre a minha vida, que estava sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, que está ouvindo esta live. Que toda a dor da inferioridade, dor da rejeição, da comparação, nós renunciamos da nossa vida. Nós renunciamos e eu recebo a verdade de que sou filha. Nós recebemos a verdade de que nós somos amados, escolhidos, separados pelo Senhor, nação santa, com a nossa identidade que Cristo nos deu. Que nós somos valiosos, de que nós somos capazes, de que nós somos preciosos, cheios da graça e que nós andamos no caminho de coragem, de ousadia, de dignidade, de propósito. E que todos os espíritos de comparação, espírito de rejeição, espírito de inferioridade, espírito de comparação, saia das nossas vidas, saia da nossa mente, saia do nosso interior, saia da nossa identidade, saia, recua, saia. Deus deu ordem aos seus anjos para acampar ao nosso lado, para restaurar a cada dia a nossa identidade. Trazer a santidade ao nosso altar, trazer a purificação ao nosso altar, a renunciar tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, todos os espíritos malignos que estão por trás desta dor, que fez abrir portas para a inferioridade, comparação, inveja, rejeição, autodepreciação, espíritos malignos, saiam, recua, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a minha família pertence ao Senhor, a família de cada uma aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo, e que as nossas vidas sejam entronizadas esta verdade. Que cada um acesse essa verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática desta palavra. Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Fiquem na paz. Amém. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ame Jesus. Busque a Jesus. Em nome de Jesus. Amém.